Então diz assim o texto, queridos, da palavra de Deus. Aqui na minha Bíblia tem um título, que eu não sei se tem na sua, mas é um título que eu gostei demais. Ouve bem, qual é o título que estava aqui? Lucas 19, do 1 ao 10. Todos se encontraram? Aqui na minha Bíblia tem um título que eu gostei demais. Diz assim o título: Jesus leva salvação à casa de Zaqueu. Graças a Deus. Diz assim a palavra: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, aquele homem subiu numa figueira brava para o ver, porque Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, aquele homem desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isto. Meus queridos, eu fiz aqui algumas anotações, porque infelizmente não tenho aquela memória, né, do pastor Silas Malafaia, não é verdade? E outros pastores queridos que pregam sem olhar em nenhum esboço, né? E nós agradecemos a Deus pela boa memória deles, né? Mas não queríamos correr o risco de esquecer alguma coisa que Deus nos tem mandado falar, viu, queridos? Glórias a Deus por tudo. Meus queridos, esse texto nos revela algumas lições gloriosas através das quais Deus vai nos abençoar muito nesta noite. O versículo 3 diz que Zaqueu procurava ver Jesus, mas não conseguia por ser ele de pequena estatura. Zaqueu devia ser do meu tamanho, quem sabe um pouquinho menos, né? Muito bem. Portanto, existiam obstáculos no caminho de Zaqueu, impedindo-o de ver e de ter um encontro com o Senhor Jesus. Mas, queridos, a grande virtude e o grande exemplo de Zaqueu para nós é que, apesar de todas as barreiras, Zaqueu queria ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele se empenhava para isto, né? Já no versículo 4, a palavra diz que Zaqueu, no seu propósito, no seu interesse de ver Jesus, corre mais adiante, sobe numa árvore, pois ele sabia que por ali o Senhor Jesus passaria. Queridos, apesar de todas as barreiras, Zaqueu tinha tomado a firme atitude de vencê-las. Talvez não fosse muito cômodo para um homem com status social subir naquela árvore. O texto diz que Zaqueu era um homem rico, mas independente do seu status social, Zaqueu era um daqueles privilegiados que sabiam e que sabem que aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz. Graças a Deus por isto. Temos pregado e ensinado com toda a convicção do nosso coração que Deus só age, que Deus só opera em parceria conosco. Infelizmente, conhecemos pessoas que estavam na igreja e que fracassaram na fé. Hoje estão vivendo longe de Deus. Sabem por quê? Porque essas pessoas enganadas pelo diabo, elas imaginavam que na vida espiritual, Deus é quem resolve tudo sozinho.
e assim não buscavam ter a comunhão que nós precisamos ter com o nosso Deus. Gente que não tinha compromisso com a oração, não liam a palavra de Deus, gente que não tinha compromisso, que não lia a palavra de Deus, não tinha compromisso com os trabalhos da igreja. Essas pessoas não estavam fazendo a parte delas. E o resultado não poderia ser outro a não ser o fracasso espiritual. E sobre esta parceria com Deus, ouvimos certa vez uma frase dita pelo pastor Rubens Amorese, que muito tem nos abençoado nesta caminhada cristã. Aquele querido pastor, inspirado por Deus, faz a seguinte pergunta: qual das lâminas da tesoura corta o pano? E ele mesmo responde no nível espiritual: Deus se faz uma dessas lâminas e nos atribui o papel da outra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isto. Queridos, Zaqueu fez a parte dele e nós, eu e você, precisamos fazer também a nossa parte. Quando estávamos estudando para esta mensagem sobre Zaqueu, o Senhor nos mostrou um outro texto que vem confirmar com exatidão o que estamos pregando. Lá em Lucas, capítulo 5, diz o texto que Jesus estava numa cidade por nome Cafarnaum, pregando assim num recinto fechado, e ali havia uma grande multidão que o ouvia, vinda da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e que o poder de Deus estava sobre ele para curar e abençoar as vidas. Diz ainda a palavra que naquele lugar chegaram os homens trazendo um paralítico em um leito, e aqueles homens procuravam chegar até Jesus para que ele curasse aquele amigo paralítico. Mas, como no exemplo de Zaqueu, havia também uma grande multidão que impedia que eles se aproximassem do Senhor Jesus. Mas, queridos, aqueles homens também criam, como Zaqueu, que as bênçãos de Deus para serem conquistadas cobram muitas vezes de nós alguns esforços. Diz o texto que aqueles homens, não conseguindo entrar pelas portas, subiram até o telhado e de lá desceram com aquele amigo paralítico no seu leito até a presença do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus contemplou aqueles homens vencendo aquelas dificuldades, vendo tamanha fé, se dirigiu àquele paralítico, primeiramente abençoando-o com a bênção que Deus tem, a maior bênção que Deus tem para cada um de nós, que é o perdão para os nossos pecados. Jesus disse para aquele paralítico: perdoados estão os teus pecados, e logo a seguir disse-lhe: levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente aquele homem se levantou daquele estado de fracasso e agora perdoado e curado, volta para a sua casa abençoado e feliz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus queridos, o versículo 5 nos revela que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu quero ficar em tua casa, Zaqueu. Queridos, não poderia haver maior felicidade do que essa. Zaqueu quase não acreditou naquilo que ouvia do Senhor Jesus. Naquele momento, era o próprio Deus visitando Zaqueu. Era a promessa de Deus se cumprindo na vida de Zaqueu, na minha vida e na tua vida. Quando o Senhor disse lá em Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Zaqueu buscou e encontrou o Senhor. Queridos, este Jesus que se revelou a Zaqueu é o mesmo Jesus que quer se revelar a você nesta noite. Deus quer ser achado por você. Jesus está te dizendo o mesmo que disse para Zaqueu, que quer entrar a partir de hoje em tua casa, entrar no teu coração. Ele quer fazer parte da tua vida, fazer parte da tua família. E saiba, querido, que a nossa vida só será completa, abençoada e vitoriosa quando o Senhor Jesus fizer parte dela. Graças a Deus, meu Pai. E agora, o versículo. Obrigado.
E agora o versículo 8 nos revela a atitude de Zaqueu, atitude digna daquele que verdadeiramente se arrependeu e que quer começar uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo. Diz lá no versículo 8, que nós lemos, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Queridos, o que temos aprendido nesses anos, que temos vivido com o Senhor, é que aquele que verdadeiramente se converte, ele precisa dar provas do seu arrependimento. Zaqueu queria provar para Jesus do seu arrependimento, e essa prova muitas das vezes vai nos custar algum preço. E quando existe arrependimento, o arrependido quer pagar esse preço. Zaqueu é um desses exemplos gloriosos. Zaqueu era chefe dos publicanos e por isto tinha péssima fama de corrupto, fama de cobrar dos seus patrícios judeus sempre a mais os impostos estabelecidos por Roma e ficar com o dinheiro para si. Mas agora, arrependido, Zaqueu diz para o Senhor Jesus, Senhor, se tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu, queridos, renunciava a qualquer riqueza de natureza ilícita. Esta é, meus irmãos, uma atitude que agrada a Deus, uma atitude de arrependimento sincero. Zaqueu se aproximou de Jesus, ouviu Jesus pregar. Zaqueu entendeu que o arrependimento era o tema central da pregação de Jesus. O arrependimento era e é a condição elementar para que o homem se tornasse filho de Deus, para que se tornasse participante do reino de Deus. Em nossos dias, conhecemos um caso que é exemplo disto que estamos lhes pregando. Falamos de um detento com muitos anos na vida do crime e muito conhecido na mídia policial, que estava cumprindo pena lá no presídio Bangu 3. E esse detento recebia todos os meses uma ajuda financeira para o sustento da sua família. Essa ajuda financeira vinha dessa conhecida organização criminosa chamada Comando Vermelho, da qual ele fazia parte. Queridos, mas algo extraordinário aconteceu na vida daquele homem. Através do trabalho evangelístico que é feito dentro das penitenciárias, aquele homem ouviu o Evangelho, entregou a sua vida para o Senhor Jesus e se tornou um homem de Deus. Só que agora, como servo de Deus, ele decidiu não mais aceitar aquela ajuda dos ex-companheiros do crime. Lógico que não era uma decisão fácil dispensar aquele dinheiro estando preso. Só que agora, como servo de Deus, ele entendeu que precisava pagar o preço. E essa sua atitude seria uma das provas da sua verdadeira conversão. O servo de Deus não podia e não pode aceitar nenhuma ajuda, nenhum dinheiro que venha de fonte duvidosa, pois é dinheiro de procedência maligna. Nós não aceitamos no nome do Senhor Jesus. Gostamos do dinheiro, sim, e precisamos de dinheiro, mas dinheiro que seja fruto de trabalho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isto. Graças a Deus, meus queridos, glórias a Deus que nós temos um Deus que cuida de nós. A Bíblia diz que a nossa suficiência vem de Deus. Lá em Mateus 6, o Senhor nos adverte para que não estejamos inquietos, preocupados com o que comeremos ou com o que beberemos, porque o Pai Celestial sabe quais são todas as nossas necessidades, a minha e a tua. Mas Jesus enfatizou para que buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas aquelas coisas nos seriam acrescentadas. E esta palavra se cumpriu na vida daquela família. Aquela mesma igreja que evangelizava naquele presídio soube da situação daquele querido irmão e veio em seu socorro, trazendo uma ajuda para o sustento da sua família, e logo providenciou um emprego para a sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É assim que Deus faz, queridos. Louvado, Ele nos salva e Ele cuida também da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa família. Graças a Deus por isto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, queridos,
eu queria comentar com vocês o versículo de número 10, que diz, deixa eu encontrar aqui, versículo 10, graças a Deus, está aqui. Para terminar, queridos, agora no versículo 10, Jesus diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus estava afirmando que Zaqueu era um desses perdidos, e portanto naquele encontro se cumpria também em Zaqueu o grande propósito de Deus em salvar o homem. Mas, queridos, este texto sagrado nos revela uma outra grande verdade, que eu gostaria que você prestasse muita atenção neste momento. Nos revela uma grande verdade. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Sim, mas o perdido que quer ser achado. Glórias a Deus por isto. Quantas pessoas temos conhecido e que, apesar de perdidos, não querem ser achadas por Deus. Não querem ser achadas por Deus quando rejeitam o Senhor Jesus, rejeitam o Evangelho, rejeitam a palavra de Deus, não querem saber da igreja. Esses tais jamais serão achados. A nossa oração é que esse não seja o caso de ninguém aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como no caso de Zaqueu, temos no capítulo 15 deste mesmo livro, na parábola do filho pródigo, um dos maiores exemplos da atitude daquele homem que quer ser achado por Deus. Foi quando aquele filho pródigo, se achando perdido e longe, toma uma decisão da maior grandeza que algum de nós pode tomar. Ele decide o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Diz a palavra que aquele filho vinha ainda longe, e o seu pai, que na parábola representa o próprio Deus, o avistou e, compadecido dele, saiu correndo ao seu encontro e o abraçou e o beijou. E aquele pai deu ordens a seus empregados para que trouxessem a melhor roupa para colocar naquele filho, e ainda mandou que matasse um novilho cevado, e a ordem era para que todos se regozijassem, para que todos se alegrassem. Por isto Jesus também disse que há uma festa dos céus quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Diz a palavra de Deus que, para justificar aquela grande festa, aquele grande pai disse o seguinte: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja querida pode repetir comigo: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Graças a Deus por isto. Meus queridos, gostaria que a igreja ficasse de pé. Nós vamos fazer um apelo, e todos vocês que foram salvos, vocês sabem desse momento glorioso que é o momento do apelo, quando as pessoas vão ter, como nós tivemos um dia, a oportunidade de receber o Senhor Jesus em suas vidas. Por isto, eu peço que a igreja esteja de olhos fechados, e você que já foi salvo, que você esteja agora intercedendo, pedindo ao Senhor que salve vidas nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem sabe, querido, não é a multidão, nem a sua pequena estatura que tem te impedido de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Quem sabe o que tem te impedido de ter um encontro com o Senhor é um vício, é um pecado que te escraviza, ou quem sabe é falta de fé. Mas seja qual for o impedimento, seja qual for o obstáculo, Jesus está aqui para te libertar de toda e qualquer amarra do diabo. Jesus está querendo hoje entrar na tua casa. Jesus quer fazer parte da tua vida. Você só precisa também fazer a sua parte, como Zaqueu fez. Você não vai precisar subir em nenhuma árvore
porque Jesus não vai passar, Jesus já está aqui. Você só precisa, neste momento, fazer como Zaqueu fez, vir com toda alegria. O versículo 3 do texto lido diz que Zaqueu recebeu a Jesus com alegria. Que esta seja, nesta noite, a disposição do seu coração, de receber com alegria aquele que só Ele pode te dar paz e certeza de salvação. Se você quer receber o Senhor Jesus, nesta noite, neste momento, venha até aqui e nós vamos orar por você. Continue orando, igreja. Continue orando, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus te tocou nesta noite, se Deus está te falando que esta é a sua oportunidade de tomar uma atitude diante dEle e de começar a partir de hoje, de uma vez por todas, seguindo ao Senhor Jesus, vivendo com Ele, eu te convido neste momento, se Deus falou com você, se você sentiu que Deus falou com você, que você venha aqui na frente e nós vamos orar por você. Graças a Deus. Quem sabe você já é um servo ou uma serva de Deus, mas Deus está te falando neste momento que você precisa vir e renovar seus votos de uma vida de oração, votos de uma vida mais envolvida com Deus, mais comprometida com a igreja, mais comprometida com a escola dominical, com o estudo bíblico. Se Deus está te falando isto, querido, eu te convido, venha também e nós vamos orar por você neste momento. Louvado seja.